Olá, meu aluno da Escola da Prevenção, bem-vindo à nossa aula grátis de número 13, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre as 5 técnicas de análise de riscos. Algumas das técnicas, eu trouxe 5 aqui para vocês e eu vou trazer também 2 dicas importantes para você implementar essas técnicas com eficiência, com eficácia, tá legal? Então vamos começar? DJ, coloca a vinheta! Muito bem. Análise preliminar de perigos e riscos, conhecidos como APR e APP. Pessoal, essa técnica é uma técnica usada para revisão dos principais perigos e riscos através de um formato padrão. Ela vai levar em consideração causas, efeitos, as categorias dos perigos e riscos e também medidas preventivas e corretivas. Ela é uma técnica assim mais básica e introdutória. É uma primeira abordagem a um problema mais complexo. Ela é simples e de uso amplo e geral. A vantagem dela é que ela é de fácil engajamento nos grupos de estudo, nos grupos de trabalho, e seu documento final é de fácil compreensão por todos envolvidos no seu estudo, na sua aplicação. A análise de segurança de tarefa ela é parecida com essa técnica do APP-APR, porém o objetivo dela é focar na tarefa, em uma tarefa específica, e nas subtarefas dentro daquela tarefa, ou seja, nas etapas para a realização daquela tarefa. Ela é muito eficiente quando ela é usada antes de novas tarefas ou permissões de trabalho. Então, por exemplo, se você vai dar uma permissão de trabalho, é muito eficaz aplicar essa análise de segurança da tarefa. Ela é mais simples do que a APP e a APR, porque ela usa a descrição das etapas, o perigo e as medidas preventivas associadas. Outra técnica muito comum é a EC, também conhecida pelo seu nome em inglês, What If, e também checklists, que em português significa listas de verificação. São técnicas muito conhecidas pelos prevencionistas. Trata-se de um procedimento de verificação de perigos através de um questionário que é estruturado, para quem já viu um checklist, tem lá um questionário que é estruturado, uma sequência passo a passo, que também pode ser categorizada. Possui medidas objetivas e claras de prevenção e de controle. E é uma técnica que, embora simples, quando ela é bem empregada, ela traz um resultado eficiente da perspectiva da prevenção, da redução nos acidentes e incidentes. Em muitos casos, ela é usada como única ferramenta de análise. Temos também, pessoal, o nosso famosíssimo RASOP, tá? O RASOP é uma técnica que ela é muito utilizada nas plantas de processo químico, porque ela surgiu a partir da evolução da análise de risco. Lá, lembra na aula 12, quando a gente falou dos grandes acidentes, dos acidentes ampliados? Então, ela foi começando a ser desenvolvida lá naquela época, década de 60 e 80, e ela é muito usada por isso em plantas químicas. Ela vai buscar analisar como o processo ele pode desviar dos seus parâmetros normais, como pressão, temperatura, vazão. Sempre que você ouvir alguém falando dos conceitos de palavras guia, você sabe que estamos falando da técnica do RASOP, tá? Isso aqui é muito útil para o pessoal de concurso público também, que isso cai muito em concurso, especialmente Petrobras. Pegou a questão, falou palavra guia, já sabe que é RASOP, tá? Quais são as palavras guias usuais? Mais, menos, nenhum, ok? A partir das palavras guia, são geradas análises de causa, efeito, respostas capazes de reequilibrar o sistema e medidas de controle em geral. São selecionados pontos-chave para a observação dos parâmetros. Esses pontos-chave eles têm um nome, nós, ou também nodos, como alguns preferem falar. É muito popular entre os engenheiros de processo. Por quê? Porque o engenheiro de processo, quando ele olha a metodologia do RASOP, ele facilmente se identifica, ele entende com muita facilidade a metodologia. É uma técnica mais complexa que geralmente o público em geral que não tem aquela familiaridade com a técnica pode sofrer dificuldade para entender, mas o pessoal da engenharia química, da engenharia de processo, entende com mais facilidade. Análise de modo de falha e efeitos, também conhecida como ANF, tá? É uma técnica já mais detalhada
que chega a analisar os componentes de um sistema. É aplicada a dispositivos, equipamentos, sistema de controle de processos, etc. A sua metodologia se baseia na busca pelos principais modos de falha de um dispositivo, equipamento ou sistema. Bom, agora que eu já apresentei para vocês um resumo dessas 5 principais técnicas de análise de riscos, vamos ver 2 dicas importantes. Primeiro, como incentivar o relato de incidentes. A gente falou isso na aula 12, a importância da análise dos incidentes. E aqui eu vou trazer algumas dicas para vocês de como a sua empresa pode incentivar o aumento do relato de incidentes. Primeiro, é importante que a empresa tenha um conjunto de ações organizacionais que vão incentivar os funcionários a relatar os incidentes. É importante que se estimule o funcionário a usar as suas próprias palavras, deixe ele narrar por completo o incidente nas palavras dele. E depois, só depois que ele terminar, é que a empresa vai pegar aquele relatório e vai analisar o que foi dito, ok? Geralmente a pessoa, como ela é não técnica, o chão de fábrica, por exemplo, como ele é não técnico, ele vai colocar nas palavras dele e muitas vezes aspectos do processo que não eram conhecidos ou estavam muito aos olhos da gerência passam a chamar mais atenção. E isso pode contribuir para medidas que vão reduzir os índices de acidentes no futuro. É importante também garantir o anonimato, garantir a não retaliação, deixar claro que aquele funcionário que fez aquele relato de incidente, de forma nenhuma ele será retaliado, sofrerá nenhuma represália. Isso é muito importante. E depois que for feito o trabalho em cima do incidente, forem tomadas as ações, é importante que os resultados dessas medidas sejam reportados, por exemplo, através da comunicação interna da empresa, para que tanto aquela pessoa que relatou o incidente quanto os outros funcionários saibam que a empresa está fazendo algo de útil com aquilo que foi informado. É mais importante a empresa trabalhar em cima do incidente do que dos acidentes. O incidente ele é um quase acidente sem custo, ok? Ele não traz nenhum dano, tá? Então é muito importante. E como tem muito mais incidentes do que acidentes, use a matemática a seu favor. Estude os incidentes, ok? A próxima dica para fechar a aula de hoje é o seguinte. São dicas válidas para qualquer análise de riscos. Independente de qual metodologia dessas você for buscar se aprimorar e utilizar, em todas elas você pode seguir essas recomendações aqui para que a aplicação dessa metodologia traga resultados concretos para a empresa e para a segurança. Primeiro, tenha sempre um líder, né? Aquela velha expressão, cachorro sem dono morre de fome, ok? O projeto tem que ter um líder. Esse líder ele vai ser conhecedor da ferramenta. Se ele for utilizar o RASOP, ele tem que ser um líder de RASOP treinado, ele tem que conhecer a ferramenta, porque ele vai ficar responsável pelo planejamento das ações, pelo desenvolvimento, pelos resultados de toda a parte do estudo. Procure montar uma equipe multidisciplinar. Por quê? Para que as análises elas sejam sempre completas, todas as pessoas podem contribuir. Se você faz um estudo focado muito numa área específica, por exemplo, convida só o pessoal da engenharia, tem a tendência de ficar sempre com uma ótica maior daquela área. Então, quanto mais multidisciplinar, melhor. Comunicar os resultados. É muito importante que os resultados do estudo sejam comunicados para as áreas relevantes, para a gerência daquela área que sofreu o estudo. Enfim, quanto mais você reportar, melhor. Após a conclusão do estudo, é importante estabelecer um cronograma de ação e garantir que todas aquelas ações que foram sugeridas sejam, de fato, implementadas. Para finalizar, pessoal, os resultados eles devem ser apresentados ao corpo gerencial, gerentes e diretores da empresa, formalmente, numa reunião formal. Por quê? Para que cada medida preventiva possa ser aceita, modificada ou, eventualmente, rejeitada. Tá legal? Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa aula 13. Espero que você tenha gostado. Clica no botãozinho aqui na nossa aula para você curtir o canal da Escola da Prevenção. E a gente se vê nos próximos dias na nossa aula 14. Um grande abraço.